Bom dia a todos e a todas, que alegria a gente estar aqui hoje, né, recebendo no nosso As Crianças e os Livros, a Ana Amélia Martins. Bem-vinda, Ana. Lembrando que esse nosso projeto é financiado, é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, o projeto As Crianças e os Livros, Infâncias e Leituras em Curso. Então, a gente agradece muito à Secretaria Municipal de Cultura por viabilizar esse projeto. E a gente, então, vai dar continuidade, né, às nossas conversas especiais, aos encontros especiais hoje, com a Ana Amélia. Mas antes, a Fabiola gostaria de fazer um convite, passar umas informações para vocês. Eu sempre gosto de fazer um convite, passar as informações antes, durante e depois, né? A Cleide está toda formal aí. Bom, essa semana nós vamos colocar nas redes sociais, vamos começar a fazer a campanha no começo dos nossos encontros, né? O nosso projeto, ele tem como produto, além dos encontros, além das discussões que nós fazemos aqui, a publicação de um manifesto em favor das crianças, dos livros, né? E, de uma maneira geral, da cultura da infância na cidade. Nós vamos pensar na nossa cidade, na cidade que nós vivemos, mas imaginando também que o que a gente deseja para Belo Horizonte, para a região metropolitana, se aplica em grande medida a outras cidades. Nós vamos enviar para vocês, então, vocês vão receber o material por e-mail, né, esse convite para todo mundo contribuir da maneira que quiser, e vamos lançar nas redes sociais, vai ter um formuláriozinho para as pessoas responderem, né, de que maneira a gente consegue garantir a cultura da infância, a promoção da cultura da infância na cidade, especialmente o direito ao livro, o direito à leitura e à literatura. Então, é só porque vocês vão começar a ver aí e a gente queria avisar antes. Eu quero aproveitar também e agradecer, né, a presença da Ana, a disponibilidade dela de participar. A Ana é uma pessoa que faz parte assim, da minha vida de uma maneira muito especial. Nós fomos colegas durante muitos anos na Fundação Municipal de Cultura, depois, por um período muito pequenininho na UFMG, né, Ana? A Ana estava terminando o doutorado, eu estava começando, mas ela foi uma pessoa fundamental, assim, para o meu retorno para a universidade, né? Foi ela que falou volta e que me ajudou a começar, né, esse retorno, me ajudou bastante a trabalhar na formatação das pesquisas. Então, eu sou muito grata à Ana Amélia, assim, academicamente, profissionalmente, e claro, que na vida íntima, né, na vida particular. Então, eu fico muito feliz da Ana estar aqui com a gente, participando desse projeto. Agora fica com vocês aí, com a Cleide. Obrigada, Fabiola. Então, eu vou apresentar para vocês a Ana Amélia, que ela é professora adjunta do Departamento de Processos Técnicos Documentais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mora lá na Cidade Maravilhosa. É atualmente coordenadora do curso de bacharelado em Biblioteconomia da Unirio, doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Biblioteconomia pela UFMG também. Ela realizou estágio pós-doutoral no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, do IBICT, né? Foi gestora do Museu da Imagem e do Som, do Cine Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Ela pesquisa principalmente mediação, mediação em informação, informação em cultura, informação em memória. Então, é uma alegria muito grande, Ana, te ter aqui com a gente, né, no nosso curso. E hoje a gente vai falar desse livro, né, que as participantes receberam, que é a indicação da Ana, que é o Zoom, que traz uma reflexão bastante interessante para a gente. Então é isso, Ana, chega de mim, agora a gente quer te ouvir. Bem-vinda, querida. Obrigada, Cleide, Fabiola, bom dia. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite para estar aqui hoje, dizer que é uma alegria, né? Embora, como a Fabiola disse, a gente
preciso fazer a ressalva, né, de nesse momento tão triste que a gente está vivendo no Brasil, mas é uma alegria compartilhar esse momento com vocês aqui hoje. Eu quero parabenizar também vocês por esse projeto muito interessante, muito importante, e dizer que é muito bom reencontrar pessoas queridas aqui também para a gente falar um pouco de livros, desse livro especialmente, de leituras, né? Então, eu já posso começar, Cleide? Já podemos ir para o... Então, eu vou passar o livro, né? A ideia do encontro hoje é a gente compartilhar um pouco as nossas experiências de leitura, de percepção sobre o livro Zoom, né? Que é um livro, sem dúvidas, um clássico da literatura infantil-juvenil, que é um livro publicado em 1995, do István Baniai, que é um autor húngaro, e ele foi editado em vários países, foi premiado em vários países. Aqui no Brasil, essa edição é da Brink Book, né? Ele é publicado pela Brink Book, e como vocês puderam ver, ele é um livro todo de imagens, né? Ele é um livro de imagens que tem uma proposta narrativa e uma estética muito interessante, né? Então, como a gente está espacialmente distantes, eu vou tentar apresentar o livro virtualmente, e vou, então, a partir daí, chamar atenção para alguns aspectos que foram suscitados na minha leitura. Então, eu vou tentar manusear o livro daqui, e vocês também façam a leitura aí com o exemplar de vocês. Você desativou o compartilhamento de tela, Cleide? Porque apareceu aqui para mim. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Então, eu não sei que eu fiz isso, Ana. Deixa eu ver aqui. Vou te tornar anfitriã, que aí você faz o... Porque aí é bom também que fica gravado com as imagens, né? Uhum. Você vai conseguir aí? Ok. Certo. Bom, então, vamos lá, né? Essa é a capa do Zoom. O livro, ele começa com uma imagem de uma figura e com algumas pontas triangulares, né? Que, num primeiro momento, nós não sabemos o que é, né? Quando a gente passa a página, quando a gente passa para a página seguinte, nós percebemos, então, que aquela imagem era de um galo, né? Que era o detalhe de uma crista de um galo que está sendo aí exibido para o leitor de perfil, né? Na página seguinte, nós vemos que trata-se de um galo, né, sendo observado da janela por duas crianças, né, o que é confirmado na página seguinte, né? Então, a gente pode perceber que essas crianças que olham para o galo de uma janela, elas estão localizadas no interior do que seria aparentemente uma casa, né? Já que a ilustração nos oferece aí também outros elementos, como a porta, um lampião pendurado, né? Então, esses elementos vão levar a crer que essas crianças estão numa casa. Quando nós passamos novamente a página, nós percebemos, então, que se trata, aparentemente, de uma fazenda ou de um sítio, né? Já que também, além de duas construções, uma casa onde estão as crianças e uma outra contígua a ela, nós vemos também alguns animais, né? Então, nós vemos que essas crianças estão num ambiente aparentemente rural, que tem aí etc. E a página seguinte, então, vai nos dar mais indícios de se tratar mesmo um ambiente tipicamente rural, né? Então, os detalhes aí como outros animais, uma caminhonete, o gramado, né, as árvores também são típicos
aos de um ambiente rural, como o de uma fazenda, né? E aí, na página seguinte, no entanto, um detalhe, esse detalhe das mãos, vai desestabilizar a leitura que nós fizemos até aqui, né? Desestabiliza a história que foi contada até aqui. Porque nós vemos mãos manipulando o que nós achávamos que fosse crianças e casas e elementos de uma fazenda, né? E porque também vai haver uma caixa, né, aqui na lateral, onde aparentemente está algo que lembra uma igreja, né, uma construção, uma estrutura que se parece com uma igreja. Então, a gente constata que não se tratava de uma fazenda propriamente, né, mas é possível que se trate de um brinquedo, né? E aí, quando a gente vira a página mais uma vez, nós conseguimos ver essa criança que é dona das mãos que manipulam o brinquedo, né? E aí, há um detalhe curioso à esquerda, no alto, né? Algo como letras que vai chamar a nossa atenção. E aí, na página seguinte, essas letras que se revelam como a palavra toys, né, brinquedos em inglês, e uma mão, né, dedos, né, segurando a imagem da menina brincando com o brinquedo da fazenda, vão novamente redimensionar toda a história para a gente, né? E aí nós vamos constatar, nós vamos ver que a menina e o brinquedo são imagens, né? São representações, e aí é possível que seja ou um anúncio publicitário ou a caixa de um brinquedo, né? E a página seguinte vai, então, confirmar a nossa percepção, né? Quando a gente vê que a imagem da menina com um brinquedo está numa revista ou num jornal, né, que é segurado por um menino. Então, tratava-se de uma imagem publicitária de um brinquedo exposta numa publicação, né? E aí, quando a gente vira a página, nós percebemos que esse menino está num local aparentemente descansando, né? A cadeira de descanso e a expressão dele revela que ele está provavelmente dormindo, né? Ou com sono. E aí, a página seguinte vai nos revelar que ele está num ambiente como de um clube, né? Então, nós vemos aí que há uma piscina, há outras pessoas nadando também. Na página seguinte, nós vemos que esse menino está, na verdade, num navio, né? Na sequência, nós podemos ver também, a gente vê essa imagem do navio e também, novamente, duas letras no alto à esquerda despertam a nossa atenção, né? E aí, quando a gente vira a página, nós verificamos que o navio, na verdade, era um anúncio publicitário em um ônibus, né, que, por sua vez, está num ambiente que se parece com um ambiente aí urbano, né? Há um táxi do lado dele, provavelmente um ambiente urbano. E aí a página seguinte vai confirmar esse cenário de cidade, né? Em que o navio está no ônibus, né? E aí, quando a gente passa novamente, a gente vê que essa cena urbana onde estava o ônibus, na verdade, ela está enquadrada por uma janela, né? Onde está recostado, aparentemente, o bico de um sapato, né? E quando a gente passa mais uma vez a página, nós percebemos que essa cena urbana, na verdade, ela estava sendo assistida na TV por uma pessoa que aparentemente é um cowboy, né? Num ambiente que aparentemente é um deserto, né? E a página seguinte nos confirma que realmente tratava de uma imagem exibida na TV sendo assistida por um cowboy. E aí, quando nós viramos mais uma vez a página, nós vemos a imagem do cowboy enquadrada, né, com a palavra Arizona, né,
de um estado, e um serrilhado que é típico de um selo postal, né? E isso nos leva a crer que a imagem do cowboy que via na TV poderia ser um selo, né? Esse serrilhado nos dá alguns indícios, né? E aí a página seguinte confirma essa suspeita, né? Quando nós vemos a imagem do cowboy no selo de uma carta destinada aí ao senhor Taumata Tafia, né? O chefe tribal das Ilhas Salomão, na Austrália, né? E isso é confirmado na imagem seguinte, né? Quando nós vemos que tratava-se de um selo e uma carta que foi entregue para, aparentemente, um morador da ilha, né? Aparentemente por um funcionário dos Correios, né? Que vai embora aí na página seguinte. Na sequência, nós vemos o cenário da ilha distante, né? Enquadrado por uma janela em que uma pessoa com um capacete tipicamente de um piloto de avião está olhando para a ilha, né? E a página seguinte, nós vamos confirmar que essa ilha está sendo vista de um avião por um piloto que está sobrevoando, né? A página seguinte, então, a gente vê esse avião cada vez mais distante da ilha, né? E ele cada vez mais distante no espaço da atmosfera, né? Então, nós conseguimos ver o planeta Terra, né, que se apresenta ao final como uma minúscula bola flutuando no espaço, né? Eu peço desculpas pela qualidade da imagem, gente. No livro, como vocês puderam ver, há uma harmonia nas cores, né? Não tem essa discrepância como estava aqui. Parou de compartilhar? Parou, né? Então, gente, esse livro, que é um livro que eu gosto muito, né? Um livro que eu tive a oportunidade de conhecer trabalhando nas bibliotecas, né? Nessa feliz experiência que eu tive, como a Fabiola lembrou, de trabalhar com ela e com vários colegas bibliotecários e outros profissionais. Esse livro me despertou muita atenção, foi um livro que imediatamente eu me apaixonei por ele, né? Imagino que vocês também, quem não conhecia, deve ter ficado bastante surpreendido com essa narrativa, né? Como vocês puderam ver, esse é um livro que traz uma narrativa que vai jogar fundamentalmente com a percepção do leitor, né? Com o conhecimento que o leitor tem da história, que vai sendo radicalmente transformado à medida em que ele vira a página, né? Então, em cada página há um distanciamento, né? E há outros elementos que vão chegando, que vão desestabilizando a nossa percepção, que vão promovendo uma ruptura de sentido do que está sendo construído, né? E é um distanciamento que vai causando, ao mesmo tempo, um estranhamento e, ao mesmo tempo, um reconhecimento da nova situação, né? E vai possibilitando, a partir desse movimento, um novo sentido para a história, né? E aí esse livro é muito interessante, porque também é possível a gente fazer uma leitura de trás para frente, né? Ou seja, começar da última ilustração onde nós chegamos, até dar de novo na crista do galo que começava a história, né? Nos indícios da crista do galo. E aí, nesse sentido, a cada vez que a gente se aproxima e não mais se distancia, é que a gente pode perceber mais e mais detalhes de um universo que vai se fechando, né? Mas que vai abrindo um novo campo de visão, né? Então, nós vimos que o que era à primeira vista uma fazenda se transforma num brinquedo, né? O que se transforma num anúncio, que está num determinado local contido por outro, né? E isso implica o tempo todo em uma mudança da própria forma de olhar, de ver, de pensar e de observar do leitor,
né? E aí, como, obviamente, o título da história traz, o autor vai fazer isso recriando, através das imagens sequenciais, o efeito de uma câmera realizando o zoom, né? Que, como vocês sabem, é uma técnica muito usual da fotografia, mas não só da fotografia, né? Que permite passar de um plano geral para um detalhe, o que é tecnicamente denominado de zooming in, né? Ou, ao contrário, de um detalhe para um plano maior, né, que é denominado de zooming out, né? E o zoom vai ser esse modo de ampliar o que está sendo observado, o que está sendo registrado, né, ou o que está sendo construído. E, ao mesmo tempo, é um modo de movimento que o livro dá, né? E aí o zoom, ele, como vocês sabem, vai se tornar muito comum no cinema, vai se tornar muito comum na informática, né? Hoje o zoom é uma técnica disponibilizada por essas ferramentas Google Maps, né? Que faz muito parte da nossa vida, né? Então, à medida em que a gente vai ficando, que a imagem vai ficando cada vez mais longínqua, página a página, nós vimos que vão sendo adicionadas novas informações, né? E novas perspectivas e perspectivas surpreendentes, né? Vão sendo acrescentadas à história e o leitor, ele vai modificando por completo essa leitura e esse sentido da história, né? E é interessante a gente observar que, como modo dele aumentar o efeito, as ilustrações as que são muito coloridas, elas vão sempre na frente, né? E o verso de cada página é completamente preto, né? E isso faz com que a gente mantenha o foco nesse mesmo movimento, né? Que é o movimento de zoom, que é o movimento a partir do qual o leitor vai sendo motivado a refazer as suas impressões anteriores, né? Então, é interessante que esse distanciamento do olhar, ele é, ao mesmo tempo, uma aproximação, né? Uma aproximação a um plano que é mais geral e que, portanto, ele é mais informativo, né? E aí uma coisa interessante que ele vai jogar também nesse livro é com a noção de escala, né? Que a escala ela vai se alterar sempre que se acrescenta um novo elemento ao cenário em que a gente já viu. Então, por exemplo, quando ele acrescenta uma mão naquilo que era uma fazenda, como modo de demonstrar que aquilo era um brinquedo, né? Ou quando ele também acrescenta os dedos, né, nessa mesma cena, de modo que ela se torne uma peça publicitária, ele vai jogando fundamentalmente com a ideia de escala, né? Ou seja, com essa ideia da relação entre as dimensões da imagem, né, e o objeto real, digamos, representado por essa imagem, né? E nisso ele vai explorar fundamentalmente a noção de espaço, né? O de espaço-tempo, porque são dimensões que não se descolam, né? Mas fundamentalmente com essa noção de espaço, né? Que os espaços eles vão se sobrepondo. Então, nós temos o espaço-tempo do ambiente rural, o espaço de uma grande cidade, o espaço do deserto, o espaço do oceano, da atmosfera, o espaço do universo, né, o espaço do espaço, né, e o espaço do leitor, né, que é um observador de toda essa história e, ao mesmo tempo, ele se vê também integrado nesse grande todo que articula diversos espaços, né? E aí, o livro é, então, um tipo de narrativa em abismo, né? Essa ideia da narrativa em abismo, eu trouxe até alguns exemplos que depois, ao final, eu posso mostrar de novo. Essa ideia da narrativa em abismo, chamada também de mise en abîme, né? É uma expressão usada para falar dessas narrativas que contêm outras narrativas dentro de si, né? Essa forma de narrativa que vai fazendo um encaixamento em vários níveis e, principalmente, é uma expressão para falar daquelas obras de arte que vão se projetando de modo especular, de modo de um espelho infinito.
Então, um exemplo são aqueles quadros que tem o quadro dentro do quadro, né? Como As Meninas, do Velázquez, por exemplo. Os filmes, por exemplo, em que há um sonho dentro de um sonho, né? Como o do David Lynch, e vários outros exemplos também, porque essa ideia da narrativa em abismo, ela vai ser explorada da pintura à publicidade, né? Passando pela fotografia, etc. E aí, o Baniai, inclusive, numa entrevista, ele vai dizer que as matrioscas russas, aquelas bonecas que uma fica dentro da outra, elas foram uma inspiração para a história do Zoom, né? E aí, um outro aspecto que eu quero ressaltar é relacionado a essa proposta filosófica, digamos, que o livro tem, que na contracapa dessa edição, inclusive, é mencionado, né, que há a possibilidade de uma aventura filosófica, e eu e a Fabíola, nós percebemos que uma dessas propostas filosóficas desse livro é um pensamento dialético, né? Que eu vou compartilhar brevemente com vocês. Eu e a Fabíola escrevemos um texto que eu espero que seja publicado nesse ano, em que a gente explora um pouco essa dimensão filosófica dialética dessa obra, né? Então, a dialética, gente, como vocês sabem, ela, embora exista milhares e milhares de anos, inicialmente com uma acepção do diálogo, né, na filosofia clássica, ela foi, desde o século XIX, construída como um sistema lógico. Ou seja, o que é um sistema lógico? Um sistema que trata de formas do pensamento, né, de operações intelectuais que possibilitam que a gente produza conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, né? Então, é nesse sentido que a dialética é também um método do conhecimento, porque ela propõe um percurso racional, né? Operações apreensão do real, né? De produção de conhecimento. E aí, o mais importante para a gente entender a dialética como método de conhecimento é que ela é uma lógica que parte do princípio fundamental de que tudo que existe, ou seja, os seres, os objetos, as coisas, tudo existe a partir de um movimento, de um processo contínuo, né? Um processo histórico, que é um processo real, né? Que vai ser um processo que tem como motor, como fundamento, a contradição, né? E aí, é porque tudo existe e tudo se desenvolve pelo movimento da contradição que, para que eu conheça qualquer coisa que exista, eu preciso de um pensamento, de um raciocínio lógico que também se desenvolva pelo movimento e pela contradição, né? Então, essa lógica, esse método de construir o pensamento, ele é diferente da lógica formal ou da lógica clássica, né? Justamente porque na lógica formal a contradição ela não existe, ou seja, ela até existe, mas ela torna o raciocínio inválido, né? Então, um dos princípios básicos da lógica clássica é o princípio da não contradição, ou seja, uma coisa não pode ser essa não coisa, né? Em hipótese alguma, A não pode ser não A, né? Ou seja, uma coisa, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Uma bola não pode ser em nenhuma hipótese quadrada, né? Já na lógica dialética, a contradição é, como eu disse, um princípio fundamental, né? A semente, ela se desenvolve em árvore justamente porque o desenvolvimento da semente em árvore nega a semente, nega a condição de semente, né? Ou seja, o ser, ele só se desenvolve quando, ou seja, ele ganha qualidades, né? Ele passa por um processo de desenvolver quando ele se encontra com aquilo que ele não é, né? Ou seja, com outro que não é ele, né? E esse encontro, que é a negação de si, é justamente aquilo que permite que o ser se torne um vir a ser ou um devir, né?
Então, quando a dialética ela é sistematizada como um sistema lógico-filosófico no século XIX, pelo Hegel, que é considerado o pai da dialética, né? Ele vai fundamentalmente propor um método de conhecimento do real que se desenvolvesse de forma conjunta, né? De forma integrada com o próprio desenvolvimento do real. Eu não sei se isso fica muito claro, mas é por isso que se diz que o sistema dialético ele é lógico e histórico ao mesmo tempo. Por quê? Porque o movimento do real e o raciocínio, eles precisam se desenvolver mutuamente para que o mundo seja cognoscível, né? Ou seja, para que o conhecimento da essência das coisas ou da verdade seja possível, né? E aí, a verdade que, é claro, nós não nos deteremos aqui nessa discussão, mas é uma questão incontornável, porque ela é central, fundante da filosofia e, por isso, também da dialética, né? A verdade, pela dialética, ela só pode ser acessada, ou seja, ela só se desenvolve num processo totalizador que vai articular totalidades parciais, né? E aí o Zoom vai dar esse exemplo muito claro para a gente de uma totalidade articulando diferentes momentos, né? E aí, por isso que se diz que a lei número 1 da dialética é a lei da interconexão ou da conexão universal de todas as coisas que existem, né? E é por isso que se diz que a verdade é o todo, né? Que é uma frase que vai ser muito difundida, uma frase do Hegel, né? Então, nós temos na dialética que, além das categorias de contradição, de historicidade, né, que é um próprio movimento do real, e de totalidade, uma categoria fundamental vai ser a de mediação, porque é uma categoria que vai justamente indicar, dentre outras coisas, que nós podemos falar sobre elas depois, mas é uma categoria que vai indicar que o conhecimento imediato, ele não é possível, né? A observação imediata, a primeira vista de um fenômeno, não possibilita que a gente produza verdade sobre esse fenômeno, né? Então, a mediação ela vai ser uma categoria, né, que propõe esse movimento que vai da aparência até a essência de algo, né? Ela compreende que uma coisa não é, na sua essência, aquilo que ela é na sua aparência, ou não é somente aquilo que ela aparenta ser na sua expressão imediata, né? E aqui, gente, é importante a gente fazer um parênteses, quando a gente está falando de essência, nós não estamos falando dessa discussão de um atributo imutável do ser, né? Ou de algo que opera de forma dicotômico com a aparência, né? Dialeticamente, a aparência é a essência na sua imediatez, tá? Então, para eu avançar do conhecimento do fenômeno até a essência, eu preciso de um movimento lógico que me torne possível sair desse imediato para o conhecimento mediato, né? E a mediação vai ser a categoria justamente que vai destacar que o todo é muitos nexos, né, que o constituem. Então, por exemplo, quando o Marx, que utiliza o método dialético no seu trabalho, né? Então, o Marx, quando ele utiliza o método dialético para compreender como que homens e mulheres produziam a vida material a partir da relação com a natureza e da relação entre si, ou seja, como que por meio do trabalho iam se produzindo os seres sociais na sociedade burguesa, ele vai partir da mercadoria, né? Que é um objeto que, na sua aparência, é algo destinado simplesmente à satisfação das necessidades, né? Um casaco é destinado a cobrir o corpo do frio, né? E aí é perseguindo pelas mediações da mercadoria, né, que ele compreende que esse objeto aparentemente trivial, ele tinha na sua essência
a apropriação pelo capital de um trabalho não pago, né? Uma apropriação que só era possível porque havia uma forma particular de realização do trabalho nas sociedades capitalistas, né, que produziam essa mercadoria, né? Essa forma, né, é uma forma em que o capital ele se apropriava de parcela do trabalho do trabalhador sem pagar, né, e uma forma de realização do trabalho que estabelecia determinadas relações que tornava possível a reprodução desse próprio sistema, né? Então, ou seja, é saindo da mercadoria como um objeto na sua aparência trivial, né, que ele busca para suas mediações e ele percebe que a essência da sociedade capitalista é a exploração, né? Então, ele vai fazer isso num movimento fundamentalmente dialético, né? Então, quando a gente está falando em mediar pela dialética, a gente está falando numa postura de colocar sempre um objeto em relação com o todo, né? Numa postura que propõe, principalmente percebendo as contradições, sair de uma aparência para chegar à essência de algo, né? E é justamente a noção de todo, de totalidade, que vai ser o fundamento revolucionário da dialética, né? E é por isso que a falência da noção de totalidade e um esvaziamento do sentido da mediação nas sociedades capitalistas, principalmente a partir de 1970, vai ser fundamental para a derrota de projetos revolucionários, né? Ou seja, projetos que têm em vista uma alteração da lógica do próprio sistema, do todo, né? Então, as mediações, e aí nós podemos falar sobre isso depois também, elas vão passar a ter esse sentido justamente de fragmentação do real e dos sujeitos, né? E essas novas mediações, elas vão trazer a impossibilidade de se conhecer o real em termos totalizantes e, portanto, de intervir no real em termos totalizantes, né? E aí é nesse sentido que o Zoom parece nos propor filosoficamente uma forma de pensamento ou uma forma de raciocinar que é uma forma fundamentalmente dialética, né? Principalmente porque ele nos convoca a pensar o real e tudo que existe a partir desse movimento em que um momento nega o outro, né? Por um movimento da contradição e a olhar o real por suas mediações, né? E aí, essa ideia, já terminando, essa ideia de totalidade, de contradição, ela vai ser muito explorada pelo Istvan Baniai também, durante toda a sua obra, né? E aí eu gostaria de mencionar também que ele, em 98, ele vai publicar esse Resume, né? Que é um livro que ele vai ter essa mesma proposta do Zoom, né? Que ele também vai partir de uma imagem e ele vai propondo essas articulações, né? Construindo narrativas dentro de narrativas que vão se alterando de forma surpreendente, né? E ele também tem esse outro livro aqui, que é bem interessante, chamado O Outro Lado, que foi publicado pela Kozak Naif aqui em 2007. Não sei se ele foi publicado depois, Fabiola, você deve saber. Não foi, né? E ele tem uma proposta de mostrar e de ocultar diferentes lados da mesma história, né? Diferentes lados da mesma cena. É muito interessante também esse livro, como que ele vai trabalhando também com essa ideia do claro e do escuro, né? Que também está refletido na capa e na contracapa. Eu só queria falar rapidamente do Istvan Baniai também, porque ele é muito interessante. Ele, além de autor e ilustrador, ele é designer gráfico, arquiteto, também animador. Ele nasceu na Hungria em 1949
E ele já fez diversos trabalhos, depois eu vou mostrar para vocês também alguns, além de livros, ele faz ilustrações para a revista New Yorker, para Rolling Stones, cartazes de filmes, fez várias animações para aquele canal infantil Nickelodeon. Ele tem um trabalho muito, muito interessante. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre ele, eu sugiro assistir uma entrevista que ele dá para uma exposição que teve sobre o trabalho dele, chamado Um Estranho numa Terra Estranha, né, em que ele vai falar sobre essa trajetória pessoal, né, como ele sempre se sentiu um estranho, um deslocado no mundo por conta da sua trajetória de imigrante, né, e como que ele vê o seu trabalho não como arte, mas como um ofício, como qualquer trabalho objetivo, né, ele gosta de pontuar isso, não como um artista. Então, essas foram algumas questões que foram decorrentes da minha leitura, né? São várias as possibilidades, e agora eu gostaria de ouvir um pouco sobre como foi a experiência de vocês também, e a gente partir para o diálogo. Muito obrigada pela atenção, espero que não tenha sido cansativo, longo, não vi quanto tempo eu demorei. Perfeita, Ana. Nossa, foi ótimo. É tão bom a gente escutar gente inteligente, né, pessoas? Obrigada, Ana, foi ótimo. Ô, Paula, você quer falar sobre esse comentário que você fez aqui no bate-papo? E aí depois a gente passa para a Cássia, que está querendo falar também? Eu só coloquei aí, desculpa interromper, que é só porque eu mencionei, mas não quis parar o slide, que essas são algumas exemplos dessa narrativa em abismo, né? Que são bem clássicas, e um pouquinho também do Baniai, né? Esse simpático senhor. Que legal. A ilustração e outros trabalhos dele, né? Ele fez esse cartaz para o Casa Nova do Fellini também, que é bem interessante. Uau, muito bom. Bom, Paula, você vai falar ou você quer que eu leia aqui? Bom, a Paula não está ouvindo. Deixa eu ler o que a Paula falou aqui, e aí eu passo para a Cássia, tá? Há também um outro fenômeno interessante que aconteceu comigo. Enquanto o leitor se prende na narrativa para tentar compreender e se deixar levar pela próxima surpresa, a partir de um certo ponto no livro, há também a possibilidade de imaginar o que virá. Ao mesmo tempo em que espera pela surpresa, que já está pronta, imagina a sua própria sequência imaginada. Pelo menos duas narrativas vão acontecendo ao mesmo tempo. A gente fica tentando imaginar, né? A gente precisa adivinhar o que é que vai ser aquilo, porque você já vai construindo aí uma narrativa na sua cabeça. Então, muito bom. Então, eu vou passar para a Cássia. Cássia. Depois Norma, já está inscrita também. Obrigada, Ana. Nossa, como diz a Cleide, é bom demais escutar gente inteligente pela manhã. Que maravilha de te escutar. Ô, Ana, são 3 coisas que eu vou... Primeiro, é sobre a capa, que a gente espera que tenha algum parentesco com a obra, com o miolo da obra, e tem um personagemzinho aqui que ele não está em lugar nenhum. Aí eu fiquei achando ele meio intruso, sabe? E aí agora já é a minha leitura, tá? Na moda, essa vestimenta de usar 2 cores assim na manga é dos anos 90, e isso é mundial, não é só no Brasil, né? E aí ele traz, né, essa informação, quer dizer, ele está falando que é um jovem leitor, talvez, né? É só uma especulação minha. Segundo, o Mizanabime, eu fiz um artigo sobre ele, depois eu vou te passar, porque eu adoro o Mizanabime, porque, na verdade, eu sou herdeira da Márcia Arbex, da UFMG. Que legal! Foi ela que me aplicou, porque eu fui aluna dela há muitos anos e orientanda dela. E ela tem um livro só sobre o espelho, que ela faz dessas figuras que aparecem nas obras literárias, como que você falou todas aqui, a janela, o espelho, o selo,
o cartaz, os enquadramentos, a televisão. Então, são elementos que nos jogam para outro lugar, né? E aí você trouxe para a gente. E aí, uma coisa engraçada, eu fui fazer um curso de dramaturgia no Cine Horto, e aí tinha narrativa contemporânea, dramaturgia contemporânea, e aí tinha o Mizanabini. E aí eu fui falar do Mizanabini, mostrar esses exemplos do Dom Quixote, que tem, Machado de Assis tem, quem mais? O Velázquez, né? E tem outras obras. O selo, moedas, os brasões. E aí o professor virou para mim, que era muito jovem, né? Na época, virou para mim e falou assim, por acaso você está falando da lata de Port Royal? Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, porque a lata de Port Royal é assim, é uma narrativa dentro da narrativa. Aqui a gente não fala Mizanabini, não, a gente fala estratégia Port Royal, lata de Port Royal. Eu achei maravilhoso. Obrigada, Luana. Obrigada a você. Tem uma publicidade de um cacau também, Drosch, alguma coisa assim, que eu até mostrei que é exatamente isso, a publicidade com a imagem uma dentro da outra. Tá. Ô, gente, a Fabíola está falando uma coisa aqui no chat que é verdade, né? A gente, nos encontros, a gente está sempre falando, vou falar rapidinho. Não, gente, pode falar com vagar, tá, Ana? Pode falar com vagar. Explicitar um pouco, né? A gente, essa questão do tempo, que a gente tem falado tanto que o tempo é escasso, a gente não tem tempo, então pelo menos aqui a gente tem um tempinho para refletir, para falar com calma. Vamos lá. Sim, a gente fica esbaforida, né? Fica, porque parece que a sociedade é assim, né? Tá faltando tempo. Olha como que o discurso né? Tô falando assim, que a gente, como a Cleide falou, a gente fala isso o tempo inteiro. Todo mundo, vou falar rapidinho para a gente aqui, o tempo é para ser experimentado ali, não precisa usar o tempo, porque a gente tem um tempinho. A gente não tem um tempinho, não, a gente tem tempo. Não tem jeito, a gente não escapa, né, dessa imposição produtiva do tempo, o tempo inteiro. Enfim. Norma? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok. Então, tá, tem 4 coisas para falar, e depois eu vou... Porque não quero ser chata. A primeira coisa é agradecer a Ana, né, por essa exposição, porque eu li o texto dela recentemente para aquele capítulo que eu estou escrevendo com a Pamela e o Rodrigo, e aí hoje essa descrição que ela fez do mediato deu... Sabe quando você encaixa uma coisa na outra, assim, clique? Foi isso que aconteceu. Deu um clique, assim, eu consegui entender muito bem essa coisa. A partir dessa explicação dela, anotei tudo aqui para poder ficar mais claro na hora que a gente for escrever. A segunda coisa é o seguinte, o Zoom, a experiência que eu tenho com o Zoom é com a leitura com os meninos. Todo mundo, acho que eu já falei aqui que eu sou articuladora de leitura numa escola municipal, então eu trabalho com todas as faixas etárias, e ele é um livro que eu leio com praticamente todo mundo, dos idosos, do lar, né, à educação infantil. E, assim, é muito gostoso, porque os meninos fazem a gente perceber muita coisa bacana nele, e eu acho que a sua experiência também é essa, né, Ana? Eu senti que você fala um pouco desse lugar. E uma coisa que você não falou, que eu acho muito legal que os meninos me fizeram perceber, eu não sei se você não falou ou se eu não ouvi, né? Mas é que tem um movimento sutil de uma imagem para outra, que assim, não é um aumento só da imagem. Quando eu olho o pé do cowboy, por exemplo, na TV, na primeira imagem o pé está em cima da TV, mas na segunda ele já está afastado da TV. O avião, por exemplo, também dá essa ideia de movimento. O carteiro também dá ideia de movimento. Então, é mais do que ir dando zoom na imagem, é um zoom que está acontecendo, isso você falou, que está acontecendo no espaço e no tempo. Uma outra coisa também que os meninos chamam a atenção é para a paleta.
do amarelo, do vermelho e do preto, né? Que vai essa coisa do espelhamento que você falou, vai se espelhando ao longo esse uso do amarelo, vermelho e preto agrada demais os meninos. Eles gostam muito. Eu não sei se porque são cores vivas e tal, mas é uma coisa que eles gostam muito. E a terceira coisa, gente, esse curso ele tem sido um desafio para mim. Por quê? Eu sou da pedagogia e estudo na linguística, e de vez em quando eu faço essas incursões na teoria literária. E eu estou dançando real mesmo na reflexão. Por quê? Quando a gente está dentro da linguística, a gente é mais descritivo, né? E quando você vai para a teoria, você é mais prescritivo, você tá meio que... Você falou, a forma ideal é essa. A gente fala um pouco assim sobre uma forma adequada, ideal. Bom, eu estou falando isso meio como um pedido de desculpa para poder falar o que eu quero falar sobre o livro, que é o seguinte: o que eu adoro nele é que ele vai trocando de suporte e de gênero também, né? Ele vai passando de um gênero para outro. Nós temos um anúncio publicitário, nós temos uma carta, um selo, a TV, são vários gêneros, assim, e para o professor, gente, isso é uma tentação. É difícil você não falar com os meninos assim, pois é, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse gênero aqui, o que é um selo, o que é um anúncio publicitário, e assim, eu acho que é um pouco vício do trabalho mesmo. Eu estou falando, mas eu estou falando com vocês como eu estou desconfortável, assim, em alguns momentos, porque eu sinto que o lugar desse curso é um lugar diferente desse de onde eu venho, de onde eu atuo. Bom, eu acho que era isso. Obrigada. Ana, você quer comentar essa questão que a Norma falou do movimento? Sim, é muito interessante essa ideia do movimento a gente consegue exatamente ter essa dimensão juntamente com essa mudança da escala também, né? Mas o movimento é uma ótima observação, bem lembrada. E o gênero também, Norma, imagino que na sala de aula deve ser. Esse livro, inclusive, eu pesquisando sobre ele, eu vi que ele é muito utilizado nas aulas de geografia, ele é muito utilizado, principalmente na geografia, né? Para dar essa noção de espaço e de escala também para as crianças. Muito legal essa leitura. A Terra é redonda, né, Ana? Aqui. E é legal isso essa outra observação, eu esqueci o nome da colega que falou, desse menino, né, que realmente a gente não identifica ele em outros lugares, né? E o Zoom é uma das poucas palavras do livro, né? Então, é o título e aquelas palavras que tem na carta, né? Que é esse outro gênero também que ele coloca aí para a gente dentro da história. Bom, Carolina? Oi, gente, bom dia. Eu queria agradecer, né? Hoje, gostei muito de tudo que você falou, assim, dessa relação com a dialética, com a contradição. E aí, queria só fazer um pequeno relato ligado, acho que com o que a Norma trouxe, né, da leitura que a gente faz com as crianças pequenas. E eu leio esse livro com a minha filha, que tem 4 anos, e aí a gente vai lendo, e eu acho que eu tomei esse menino, aqui da capa que a Cássia falou, como um convite, né? Ele tem uma cara de espanto, assim, então a gente já vai para o livro com esse espanto. Ele me parece o leitor, né? Ele é ou quem está olhando esse zoom aí de fora. E aí a gente vai lendo, e ela, a cada virada de página, ela fala assim, não é isso não. Há um galo, não.
não, a gente vai virando a página e ela fala não, não, não o tempo todo, né? E como esse não, essa negativa, essa negação está nesse movimento dialético que você descreveu aí para a gente, né? Que é o tempo todo colocar em suspenso as nossas certezas. E como que a gente vai vendo isso acontecer com as crianças muito pequenas que não sabem nada de teoria, não estão pensando em nenhuma dessas questões filosóficas aí, mas como é que a filosofia acontece na própria vida, né, na própria leitura. E esse é um livro também que eu dei de presente para uma amiga minha fotógrafa que tem uma filha bem pequenininha. Eu falei assim, eu acho que esse precisa ser o primeiro livro-imagem da Sara, né? Ela tem uma mãe fotógrafa, ela precisa ter a possibilidade de fazer essa leitura, assim, que também ela me relata que está sendo super interessante olhar para como as crianças veem esses pontos de vista e tal. Então, agradecer, né, essa conversa e deixar esse olhar aí das crianças que eu acho que também já estão se formando numa perspectiva mais dialética e mais da contradição que não se resolve, né, que ela está sempre sendo posta em questão. E que não significa uma relativização, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Que a dialética não está tratando de uma relativização da verdade como se não fosse possível, né? Mas é uma negação nesse próprio movimento do pensamento mesmo, né? Que vai se construindo, né? Se complexificando. Eu dou esse livro de presente para toda criança que eu conheço também. Jane. Nossa, vou repetir mais uma vez a frase da Cleide aí, que coisa boa ouvir gente inteligente, qualquer hora do dia, né? Nossa, porque a Fabíola falou aí do tempo, da nossa pressa do tempo, e você falando do Zoom, e hoje a gente começou, antes de você falar, perguntando, tudo bem? Eu acho que tudo bem é a própria ideia desse Zoom, não é? Assim, depende qual... quase que responder assim, você está com tempo para ouvir a resposta do tudo bem, né? Depende desse Zoom aí, né? Só para fazer esse comentário, que eu acho que é uma pergunta para silenciar o outro, para dar uma condensada, sendo que tem essas dimensões todas, né? Mas era isso, era para te cumprimentar, que eu adorei. E é interessante a associação, eu já vejo esse menininho mais como autor, eu não sei se é porque ele... normalmente, quando eu adoro ver a cara do autor e do ilustrador, e quando mostra aqui, mostra de novo ele, né, na capa do livro aqui. É verdade. Essa contribuição aí que eu não sabia, dessa blusa de 2 cores dos anos 90, e ele escreve o livro em 90 e poucos, né? Um estranho numa terra estranha, essa carinha meio estranha mesmo, assim, né? E para mim então me faz pensar que é isso aí, que o que cada um interpreta, né? O que cada um vê na obra, né? É muito particular. Obrigada, gente, é isso. Eu esqueci de falar uma coisa, que é o movimento do negro para o negro, né? do preto para o preto, do abre com a página preta e fecha com a página preta também, que eu também acho que tem um sentido nisso aí. Sem dúvida. Dá esse sentido do universo também, né? Da imensidão desse abismo infinito. Também pode ser o fechar dos olhos, né? Pode ser o fechar dos olhos. O fechar dos olhos. Eu vou ler um comentário aqui, 2 comentários do chat, e aí eu passo para a Fabíola, tá? A Maria Emília está falando, me chamou muita atenção a página preta ao lado, também estou falando desse ponto. Ao final, vemos o planeta Terra minúsculo no que seria o universo, e de alguma forma entendemos que esse preto, ele nos leva para o ponto de onde tudo estava sendo visto. Então, pensei que esse zoom depende muito da perspectiva de onde se olha, e esse estar de fora da situação seria fundamental para esse exercício. E a Ana Cunha, me lembrei também do binômio fantástico do Gianni Rodari, e onde ele fala de palavras poderíamos substituir por imagens. É necessária certa distância entre as 2 palavras. É necessário que uma seja suficientemente estranha à outra e sua aproximação, discretamente insólita,
para que a imaginação se veja obrigada a instituir um parentesco entre elas. Muito bom. Se vocês, Maria Emília e Ana, se vocês quiserem abrir o microfone e comentar, né, isso que vocês escreveram, podem ficar à vontade, tá? Tá com a Fabíola. Bom, eu queria retomar essa ideia do tempo e pedir para a Ana fazer uma reflexão dessa ideia de mediação como fragmento, como totalidade, né? Mas tendo em vista a ideia de tempo, Ana, trocando em miúdos, a mediação, mediador, virou uma palavra muito recorrente, ela é uma palavra muito presente nas nossas práticas, né? Nas bibliotecas, nas salas de aula. Muitas vezes ela substitui até a ideia de leitura. Quantas vezes a gente ouve a pessoa falar assim, eu fiz a mediação desse livro, né? E não, eu fiz a leitura. Eu queria que você discutisse um pouco essa ideia de mediação, tomando como ponto de partida essa ideia do tempo que está aí ancorando toda essa prática, né? Porque muitas vezes a mediação ela aparece como um ganho de tempo, né? É uma ponte que eu construo entre o livro e o leitor, né? Essa ideia de ponte que é muito frequente nessas práticas e que várias etapas elas são queimadas e muitas vezes até uma leitura mais subjetiva, uma leitura mais metaliterária, para retomar o Bertolo da semana passada, ela é interditada, né? Porque a gente chega, né, muitas vezes, o mediador de leitura, né, ele é até uma ocupação, a gente usa muito esse termo, e ele, de uma certa maneira, ele induz o sentido que o livro pode ter, né? É muito comum a professora fala assim, olha, então, gente, olha aqui, olha o que a imagem está falando, o que vai acontecer? E tem uma indução na leitura ancorada nessa ideia de mediação. Então, eu queria que você discutisse isso assim, em termos mais práticos, pensando na biblioteca, na sala de aula e, especialmente, na leitura com as crianças. Certo. Bom, na verdade, esse é um assunto muito complexo da mediação, né? É uma categoria que ficou, como a Fabíola mencionou, muito recorrente, né? Ela passou a ocupar diferentes discursos dos bibliotecários, dos professores, né? De maneira geral, primeiro, designando essa ação de ponte, né? Então, de aproximação entre livros e pessoas, né? E, num segundo momento, designando essa ideia de produção de sentidos e de significados, né? Que o sentido e o significado ele é muito amplo, ele é muito aberto, e que essa mediação seria essa orientação, né? Então, a mediação, embora ela tenha esse percurso, essa trajetória filosófica, principalmente que vai ser desenvolvida na dialética, e aí onde ela vai ter várias funções, né? Não só essa do conhecimento imediato, mas a mediação ela passa a ter um sentido de que essa ação ela se tornava necessária no momento em que a biblioteca ela tinha que se reorientar, né? E ela tinha que se reorientar porque ela era um lugar sem graça, ela era um lugar de silêncio, um lugar de introspecção e um lugar principalmente dedicado a acervos bibliográficos, né? Então, quando essa ideia de mediação ela começa a ganhar espaço nos discursos na biblioteconomia, era para dizer que era importante, que era necessário que o bibliotecário ele se adaptasse a um novo momento que chegava, que era esse momento, essa nova era trazida pelas tecnologias da informação, né, que colocava um novo cenário na produção de informação, no acesso, etc., né, e que então era preciso que o bibliotecário reorientasse as tradicionais ações, né, passando do serviço de referência à formação de leitores, né. E aí o bibliotecário, então, ele tem que se converter nesse mediador.
E a noção de mediação como uma ação, ela vai ter uma ideologia subjacente aí nela, que eu vou fazer com que o sujeito, que algumas pessoas vão chamar de mediandos, né? Eu ouvi isso há pouco tempo, eles vão ascender, eles vão por um lugar que é melhor do que eles estavam, né? Então, há uma acepção na mediação que é essa acepção quase que, para mim também, Fabiola, quase que numa espécie de um pensamento colonizatório, né, de que a gente tem que levar as pessoas para esse lugar que não é o lugar da ignorância, né, etc. Então, elas vão melhorar, digamos assim. Então, passou a ter esse sentido, e, ao mesmo tempo, a mediação ela começou a sustentar projetos que pensavam o seguinte: é preciso a gente chamar as pessoas para as bibliotecas, para elas se tornarem leitoras, porque seria assim, uma espécie de função precípua da mediação, é formar leitores que logo serão cidadãos, né? Essa é uma ligação quase que automática nos discursos sobre mediação, mas nessa formação de leitores, eu vou fazer outras atividades e vou abrir o espaço da biblioteca não mais para o silêncio, né, agora para as atividades de animação também e de ação cultural. Então, historicamente, a mediação ela vai se confundir um pouco com a mediação, com a animação cultural, né? E aí, Fabíola, eu não sei se eu consigo responder a sua pergunta com a complexidade que ela exige, né? Porque o tempo é um assunto muito complexo, mas nesse movimento a gente vê um deslocamento dessa formação do leitor nas atividades que deixam de ter como foco o livro, né? E eu acho que você fala muito disso, que é numa proposta de um outro tempo para a biblioteca, que não é mais aquele tempo que transcorre devagar, né? Mas é o tempo da animação, né? Então, passa-se a haver uma mediação na biblioteca muito pautada nesse outro ritmo, né, que é das atividades, dos jogos, das brincadeiras, na interlocução com outras linguagens, no teatro, e a mediação, então, ela acaba sendo essa ação que vai animar, que vai deixar mais alegres os leitores e que vai, como você está lembrando aí, responder a necessidade de estatísticas dos serviços, né? Então, eu preciso ter muita gente, porque se eu tenho ações que vão juntar muitas pessoas, como as ações de animação, eu, então, respondo a essas estatísticas, né? E aí, quando a gente pensa numa mediação que vai romper com essas formas de alienação, porque a mediação também, pela perspectiva dialética, e depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que a mediação também ela é alienadora, né? Então, as mediações da indústria cultural, por exemplo, elas também são alienadoras, né? Elas também são alienantes. Então, a gente vê, por exemplo, produtos de cultura que têm um conteúdo, por exemplo, que é progressista, né? Mas que está todo vinculado a uma lógica de mercado para produzir consciências alienadas, né? Então, a mediação, ela há essa possibilidade dela produzir alienação, como o próprio trabalho, né? Que é a mediação fundamental que possibilita a existência do ser, né? Então, para a gente desalienar essas mediações, né? Numa ruptura com as mediações alienadas, eu entendo que as nossas propostas de mediação, pensando o tempo, elas precisam ter como horizonte a dimensão da história, né? A dimensão dos sujeitos como sujeitos decorrentes da história, né? Como sujeitos sócio-históricos. Então, essa mediação que consegue localizar esse tempo, que é esse contínuo, né, articulado, que é a história, né, e que consegue fazer com que a gente se perceba e perceba
todo o repertório simbólico nesse contínuo histórico, eu acredito que há uma possibilidade da gente propor uma mediação que rompa, tanto com essa perspectiva da animação, que acaba reproduzindo mecanismos de alienação, né, quanto com essas perspectivas mais ou menos colonizatórias que acham que a gente vai oferecer para o sujeito um modo dele melhorar, né, para ele ficar mais culto e etc. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que essa dimensão do tempo, a mediação dialética coloca a ideia da historicidade, né, para os sujeitos e para a nossa própria ação, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que é necessário um movimento contrário, né? De uma mediação que não se apresente como produto, que não se apresente como atividade, mas que se apresente como algo que se desenvolve no tempo e que e que leva tempo, né? Não é uma leitura fechada na biblioteca, você lê, induz, né, induz a leitura de quem te ouve, de quem participa ali com você, em alguns momentos com mais abertura, outros mais fechados, gera estatística. Eu acho que isso é muito importante da gente pensar, né? Trazer toda essa reflexão, essa apresentação filosófica do conceito para iluminar a nossa prática, né? Como é que isso se realiza, né, no nosso cotidiano, e que instrumentos eu tenho para romper com isso, embora nós saibamos que a ruptura total ela é uma utopia, ela vai estar sempre na ordem da utopia, mas é importante a gente falar disso, né? É importante a gente problematizar. Sem dúvidas. Carolina? É fundamental essa sua questão, Fabiola, muito bom também o modo como você foi traçando a resposta, Ana Amélia. E aí eu me lembrei de um autor que eu descobri recentemente, em espanhol, chamado Juan Mata Anaya. Ele trabalha com algumas coisas de mediação de leitura, tem muito artigo dele disponível na internet. E num desses textos, não vou me lembrar em qual, mas ele propõe a ideia de que o livro seja o mediador, sabe? Então, que a mediação não está no adulto, não está nessa hierarquia entre um leitor mais experiente e um menos experiente, mas no próprio livro como um objeto cultural, histórico, e que ele é que vai guiando, né? Então, essa abertura do leitor mais experiente para que o livro guie as experiências de leitura. E eu achei uma ideia interessante, assim, não sei se vocês querem comentar, se alguém tem experiência com isso, conhece esse autor, que também é um autor que eu estou conhecendo e descobrindo agora. Eu posso escrever o nome dele aqui no chat. Eu não conheço, não, mas eu queria fazer um comentário de contradição, já que nós estamos falando disso, né? Muitas vezes, esse exercício de liberdade, né, esse exercício de experiência, ele é interditado pelas condições objetivas. Os sujeitos se colocam, né, a caminho de maneiras diferentes, com condições diferentes. Então, talvez, e aí eu não estou fazendo uma distinção a priori, de classe, mas essa condição ela precisa ser considerada. Muitos anos atrás, a Jane falou comigo, um dia eu fui buscar os meninos na escola, cheguei mais cedo, a gente olhando ali os meninos, eu falei, Jane, que esses meninos são bonitinhos demais, né? Ela falou assim, sim, eles comem todos os dias, eles tomam banho, vão ao médico, os dentes estão bem tratados, eles são uma graça. Você vai lembrar disso, Jane? E aí eu tomei um susto com aquilo e falei assim, eu na época, assim, lá com meus 20 e poucos anos, muito ingênua, né? E eu acho que a experiência na Fundação Municipal de Cultura, ela me tirou um pouco dessa ingenuidade, sabe? Porque a gente olha as pessoas em suas vidas concretas, e há crianças, há famílias que elas precisam de uma instância mediadora até para entrar na biblioteca, até para entender que a biblioteca é para elas também. Então, acho que essa é a mesma discussão que a gente faz lá da escola nova e da escola tradicional e tal. Por isso que eu comecei falando que é um exercício de contradição. Sim e não também, porque
As pessoas são diferentes, as existências concretas são diferentes, e elas precisam ser consideradas, né, quando a gente pensa na oferta do livro, na abertura das portas da biblioteca. Era só um comentário rápido. Fabiola, sobre isso, eu assisti, acho que foi ontem, um filme que está no Netflix, chamado O Diário do Pescador. Vocês assistiram esse filme? Não. Ele se passa em Camarões, e aí é uma história, e a filha quer estudar e o pai não permite. Ele tem toda uma história de dores por causa do estudo, o modo como a educação é vista na comunidade onde ele mora, né? Então, essa questão da possibilidade de que, da imagem social do livro, da educação, da escrita, num determinado contexto, ela é realmente bem importante, assim. Eu achei que esse filme, por exemplo, traz todas essas contradições, sabe? Para qual parece que você tem apontado aí na sua fala, Fabiola, de que não é simplesmente um objeto de salvação, enfim, que tem uma série de outras questões envolvidas ali, e que muitas vezes a chegada do livro da educação pode ser também motivo de muita dor ali, é um filme muito forte, sabe, nesse sentido, assim, mostrando como é que a educação desorganizou e, ao mesmo tempo, escancarou todas as violências e contradições que aquelas pessoas vivenciavam ali, sabe? Então, achei também que é um filme legal para pensar sobre isso. Fabiola, mas você falou que seria uma contradição, porque como se a gente estivesse pensando que essa intermediação ela não seria necessária, assim, a contradição seria da gente estar pensando a mediação para um tipo ideal, digamos. Pensando numa certa dispensa da mediação, né? Assim, olha, eu ofereço o livro e aí que explore, né? Isso me trouxe à cabeça também, eu acho que alguém mencionou isso tempos atrás. Em 2018, logo que eu saí da fundação, eu fui fazer uma disciplina lá na filosofia com um professor que foi assim um pensador muito importante para mim, né, na minha pesquisa lá de pós-graduação, que é o Rodrigo Duarte. O Rodrigo estudou a dor na vida inteira, depois começou a estudar o Vilém Flusser e depois estava dando uma disciplina sobre Jacques Rancière. E aí eu fui fazer essa disciplina sobre Jacques Rancière. E eu vi o Rancière de uma perspectiva completamente diferente da que eu conhecia, com o Mestre Ignorante. Alguém aqui conhece esse livro, O Mestre Ignorante? Né? Porque tem uma dispensa dessa instância mediadora que eu vejo com muito cuidado. Que, para não me alongar, mas aí é muito importante dizer isso, que tem muito a ver também com o discurso que predomina na educação hoje, que é o famigerado aprender a aprender. Né? Tem uma dispensa da historicidade, tem uma dispensa do mestre, né? O professor, tem um esvaziamento de muita coisa que a gente construiu. Né? É como se toda a trajetória docente, a formação docente, né? O acúmulo histórico, cultural, ele valesse muito pouco perto dessa lógica, porque eu não preciso saber disso mais, eu não preciso de alguém da transmissão, né? Eu não preciso da transmissão. E muitas vezes a transmissão ela é entendida numa lógica bancária, né? Mas não é disso que se trata. De repente, tudo que eu preciso é saber buscar essa informação. E aí você tem um esvaziamento do conhecimento, você tem um esvaziamento, né, desse reconhecimento de cada um de nós como seres históricos, individual e coletivamente. Então, eu acho que a gente precisa, é uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que muito instigante e que atravessa tudo, né? A gente está falando aqui de mediação, a gente está falando de história da educação, a gente está falando de leitura. Então, eu acho muito válido esse pensamento que a Carol traz. Eu não conhecia esse autor, Carol, já anotei aqui para pesquisar, mas que tem armadilhas por trás desses discursos, e nós precisamos pegar o que é interessante disso, mas historicizar esse pensamento, localizar esse pensamento histórica, política, social e principalmente economicamente.
Só fazer um parêntese sobre isso, historicizando essa noção da dispensa da mediação, né? Porque isso vai ser uma característica importante de uma nova forma do capitalismo a partir da década de 1970, que é a forma neoliberal, né? Então, o neoliberalismo ele vai colocando fundamentalmente que o indivíduo ele é o centro, ele não precisa de Estado, né? Ele não precisa dessas instâncias mediadoras que garantiriam o bem-estar, porque é ele que tem que garantir o seu próprio bem-estar. Se coloca a necessidade de o fim das mediações tradicionais, né? Então, o sujeito não precisa mais do bibliotecário, porque ele tem a internet. As pessoas poderiam comprar e negociar diretamente sem a intermediação de um espaço físico, né? Então, o neoliberalismo, ele traz uma promessa do fim das mediações, né? Ou das intermediações tradicionais, e isso vai ser muito defendido, inclusive, pelo Bill Gates, né, que vai falar na década de 90 de um capitalismo sem fricções, que vai culminar nesse capitalismo de plataforma de hoje, né, que estão só colocando prestadores de serviço e consumidores em contato, né, como o caso do Uber, etc., e isso vai, ao mesmo tempo, tem um discurso de que essas intermediações elas vão acabar e vão trazer uma ampla liberdade, né, incluindo da política, essa noção do fim da história, o fim das mediações, o fim das classes, da luta de classe, vai culminar no esvaziamento do político também. Então, nós vamos fazer política na internet, sem a intermediação dos partidos, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê um discurso que surgem várias mediações, né, que são infinitas mediações e que vão tornar esse sistema incontrolável, né? E essas múltiplas mediações são essas múltiplas fragmentações do sujeito, né? Então, o sujeito agora ele dispensa os intermediários e ele, nos seus múltiplos fragmentos, é que vai assumir, entre aspas, aí, o protagonismo da sua vida, enfim, se emancipar, né? Então, é uma armadilha mesmo, que eu vejo vindo a reboque aí dessa construção discursiva do neoliberalismo, né, da globalização. Muito bom, Ana. Ô, gente, não é pedir receita de bolo, não. Mas todo mundo aí conseguiu pensar em alguma coisa para essa mediação? Porque deu um nozão na minha cabeça aqui. Eu acho que não há muito, a receita não existe mesmo, Norma, e a própria, essa fala sua demonstra que pelo menos um caminho ali ele é vislumbrado, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre em termos de horizonte, o que eu busco e como é que eu construo isso que eu busco. Eu penso que pensar o tempo é uma questão importante, né? Acreditar na potência, né? Na inteligência, no comprometimento dos leitores, é outro caminho. Considerar essa pessoa concreta, né, com uma vida por trás dela, com condições objetivas, e ter muita clareza de que não será em massa, de que não será de uma vez, de que a gente pode até preencher ali as tabelas das estatísticas, enfim, alimentar essa roda, né? Essa roda dentada, mas individualmente, com cada um, é o tempo que você oferece a cada um, sem querer confortar a angústia de um produto acabado. Não é fácil, né? Tarefa para a vida toda. É cada livro que você pega, é cada autor que você apresenta, é cada 5 minutos que você oferece para escutar, né? O que aquela pessoa pensou, mas é escutar de verdade, né? Não escutar apressadamente. Não é fácil, o sistema não permite isso, né? O sistema faz de tudo para que isso não aconteça. Ele me coloca numa sala de aula com 44 adolescentes, como eu escuto 44 adolescentes? Ele me coloca no Instituto Federal para dar 24 aulas na semana. Como é que eu consigo,
né, uma prática emancipadora, uma prática não bárbara, com 400 alunos esperando respostas, esperando escuta, pedindo atenção, né? Não é possível um negócio desse. E, ao mesmo tempo, a gente ouve que os professores são todos vagabundos que não querem vacinar porque querem voltar para a sala de aula. Eu fico, assim, tão adoecida com essa situação, sabe? Eu olho, assim, eu passo noites, finais de semana, respondendo aos estudantes, tentando oferecer muito mais do que pelo que eu recebo financeiramente, do que pelo meu salário. E é isso, né? Então, a gente precisa encontrar pequenas resistências, né? Construir pequenas resistências. Só uma tão coisa... engraçado. Desculpa. Desculpa. Isso que você falou, eu quase que faço uma volta atrás aqui. Em 2012, eu tive um adoecimento por causa dessas condições de trabalho mesmo, e eu tive a oportunidade de sair da sala de aula. O que a prefeitura fez conosco? Eles nos pedem para a gente preencher planilhas de dados exaustivas e tira da gente a coisa melhor da aula, principalmente o professor de língua portuguesa, porque você passa o tempo todo produzindo dados para um sistema avaliativo e aí você quase não dá aula, aquela aula legal, bacana mesmo, não consegue fazer mais. E aí eu acabei adoecendo e saí da sala de aula e fui para a biblioteca. E eu achei que eu estava ali, porque eu tinha dado esse totozinho aí no sistema, porque agora eu podia fazer esse trabalho. Aí eu fiquei toda feliz que a Adalben inventou esse negócio de articulador de leitura. Eu achei que o articulador de leitura ia ser bacana e tal. E logo em seguida eles já começaram a criar as planilhas para a gente preencher e transformar o nosso trabalho num trabalho mais voltado para a formação textual também. Eu sou uma pessoa que estou sempre brigando nessas reuniões e tal. Gente, é muito difícil. Eu acho que eu estou desabafo, não era muito o que eu estava querendo fazer, era um pouco só contar como é que é. Gente, isso é tão exaustivo, vocês não fazem ideia. Eles nos amarram, eles amarram a gente como se fosse uma camisa de força. E todo dia tem um satanás diferente, inventando uma coisa diferente para a gente poder fazer e tirar da gente o gosto que é isso aí, entendeu? Essa mediação com esse sentido, o tempo todo a gente tem que fazer, cumprir uma função, preencher uma planilha e produzir um produto, né? Estou sendo redundante, mas é isso. Era só falar isso. Ô Norma, só completando isso que a Fabíola falou, que eu concordo muito, e não é uma receita, porque a gente não consegue, mas eu penso que esse exercício da gente pensar complexamente, né, e pensar, por exemplo, pela dialética, quando ela nos coloca essa noção de totalidade, é um exercício também importante para a nossa mediação, né? Então, nós, como mediadores, fazermos esse exercício de tentar pensar qualquer realidade, qualquer objeto da realidade, pensando as suas múltiplas determinações, né? Então, por exemplo, hoje a gente está num cenário de discussão que embota muito o pensamento da gente, né? A gente está num cenário que a gente, por exemplo, simplesmente defende a ciência no sentido assim, a favor da ciência, a ciência é boa, ponto final. E ciência não é só boa, né? Não é uma coisa boa e ponto. Ciência é força produtiva aliada ao capital, né? Ciência é um monte de coisa também, né? Ciência é normatização dos corpos, normatização das condutas. Então, quando a gente se propõe pensar complexamente, a gente resiste um pouco a esse cenário de embotamento de pensamento que coloca a gente simplesmente a repetir como papagaio, ciência é boa e ponto final, né? E a gente pensar complexamente, eu acho que é sempre um exercício, né? Pensando nessa perspectiva de que as coisas não são exatamente essa aparência e elas mantêm relações com muitas outras coisas, né? Então, acho que, principalmente nesse momento, é um exercício importante.
Antes de passar para a Cássia, só queria comentar aqui o que a Érica Martim colocou, que ela tem grande preocupação de, ao ler com as crianças, né, o Zoom e outros livros de imagem, de não contaminar o olhar do pequeno leitor com o meu olhar, que tem outras e mais diversas referências e experiências. Talvez seja o grande desafio de apresentar esse tipo de livro para os leitores, mas que normalmente faz dessa experiência mais enriquecedora para eles e para mim. Cássia, depois eu quero falar, gente. Ô, Cleide, eu vou dar o meu lugar para a Pamela e eu falo depois dela, porque ela ainda não falou. Tá. Ô, Cássia, obrigada, querida. Senão não dá tempo, aí você tem preferência. Obrigada, Cássia. Bom, primeiramente agradecer a Ana Amélia. Cada vez que eu leio a Ana, que eu escuto a Ana, na verdade eu não tive muitas oportunidades de escutar a Ana, é a primeira vez que eu escuto de fato a Ana dando uma palestra assim, né? Mas já venho lendo seus textos, Ana, e assim, eu confesso que para mim o seu lugar de intelectual às vezes está acima do que eu consigo alcançar. Eu vou te dizer, tá, amiga? Acontece isso. Então eu leio seu texto, eu falo, peraí, deixa eu ler essa parte de novo. E aí hoje foi muito importante escutar você falando, porque como a Norma disse, trouxe uma clareza teórica, mas também na prática, assim, de como que eu posso realizar isso, assim, né? Embora... E aí eu venho trabalhando essa desconstrução dessa ideia de ponte há um tempo, desde que eu li o seu texto, há alguns meses atrás, assim, eu falei, é isso, gente, onde que a gente foi parar com essa ponte, né, que bendita ponte, que eu não sou contra a ponte necessariamente, mas é contra a gente ficar nesse lugar estático ali, né, de, eu não quero ser só essa ponte, né, o que eu posso fazer para caminhar por ela junto com o leitor, ou, né, são muitas coisas na minha cabeça o tempo todo, e todos os dias que eu trabalho uma leitura, que eu faço uma mediação onde eu atuo, eu volto pensando, como foi essa minha mediação? Eu não gostei disso que eu fiz, eu não gostei dessa fala que eu tive aqui, eu não gostei da forma como eu conduzi essa leitura dessa imagem. Nossa, teve uma hora que eu realmente coloquei a forma como eu queria que eles lessem. E teve momentos que, assim, outro grande conflito que eu tenho é dar espaço para escuta também, né? Quando eu abro e falo, e aí? Vocês querem dizer alguma coisa? Na semana passada eu falei muito sobre o silêncio, tem os momentos do silêncio, e tem os momentos que vem muitas narrativas, interpretações variadas, e acolhê-las, talvez pontuar, mas não sei se pontuar é a melhor palavra, dizer para eles, olha, tá, interessante isso aí que você disse, mas tem uma outra perspectiva aqui também. Será que eu falo dessa outra perspectiva nesse momento? Será que eu corrijo alguma coisa que pode ter sido uma interpretação incoerente? Porque eu não sei, gente, é um conflito. Isso que a Norma está falando é realmente uma avaliação cotidiana da nossa ação. E assim, ouvindo os pares, ouvindo os intelectuais, lendo e se autocriticando o tempo todo, sabe? E aí tem uma outra coisa que ontem, por exemplo, eu tive essa experiência de trabalhar com 3 turmas diferentes numa mesma tarde. E eu me dei conta do quanto que aquilo foi cansativo. Em algum momento, é como se eu já não tivesse energia. Então, na primeira turma, era remota. E aí o tempo era bem apertadinho, porque na turma remota, assim, a aula é muito rápida. Não era aula, né? Era uma mediação de leitura, mas eu tenho ali 20, 30 minutos, não é muito tempo. E aí eu vejo o quanto que isso limita. O tempo muito apertado, já termina, daqui a pouco, gente, eu tenho que sair desse encontro porque eu tenho outra mediação. E aí eu vou para outra mediação. Na outra mediação, a gente abriu uma roda com crianças de 4, 5 anos, e o tema foi por que eles não gostaram da Bintou, que é uma personagem negra. E essa roda se abriu e a gente foi ouvindo. Por que eu não gostei da Bintou? Eu não gostei da Bintou. E, gente, aí pensa nessa discussão, né? A gente está falando de racismo, né? Com crianças ali na escola, e aí a gente foi dialogando, e outras crianças tentando dizer, não, eu gostei da Bintou. E aí o meu tempo na turma
terminou no meio de uma discussão do porquê que a gente não gostou da Bintô. A gente, assim, né, o grupo, de alguma forma. E aí o tempo encerra, porque eu já tinha que ir para outra turma. E a outra turma era com crianças de 2 anos. E aí eu chego e vou brincar de carrinho, porque são crianças novas que ainda estão me conhecendo. Para depois eu falar, vamos ler uma história? Gente, esse processo dentro da escola, e olha que é uma escola diferenciada em muitos aspectos, mas é isso. A gente tem esse tempo. E esse tempo, ele, né, ele vai ali conduzindo a hora que você tem que parar. E às vezes não é hora de parar, sabe? Então, assim, e por outro lado, também ouvir as crianças, ouvir os adolescentes. Tem um encontro que eu faço que é para uma turma inteira de ensino médio. Na semana, e aí não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu falei, gente, não coloque isso como obrigatório. E aí apareceu um na semana passada. Vocês imaginem a minha frustração, né? E aí, com esse a gente ficou ali 1 hora dialogando sobre literatura, sobre a leitura dele, sobre a escrita dele. E aí eu fui entendendo que, assim, eu tenho muito a aprender, sabe? Porque eu ainda fico frustrada porque foi só um. E não é isso, não é quantidade, né? Gente, eu tenho tanta coisa para falar, mas é isso. Muito obrigada, Ana. Você tem me ensinado muito com a sua escrita. E cada uma de vocês aqui que eu escuto, assim, de alguma forma, tem me constituído uma mediadora mais crítica para comigo mesma, sabe? Então, assim, obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço, Pamela, sua bondade. Não sou uma intelectual, só se fosse no sentido do Gramsci, que ele diz que todo homem, toda mulher é intelectual, né? Nesse sentido, sim. Mas realmente é um desafio imenso, né? Como a Érica Martin, ela colocou aqui, né? Também essa preocupação de contaminar também essa mediação com o seu repertório próprio, né? Esse direcionamento, ele deixa muitas dúvidas, né? Justamente porque não há uma receita, né? E essas realidades tão diversas, né, que a gente encontra nas crianças, porque embora elas possam compartilhar uma classe, né, elas não compartilham muitas coisas, né? Então elas são diferentes em muitos aspectos e percebem de forma muito diferente, realmente, mas sei que vocês são mediadoras maravilhosas, Pamela na escola e a Érica Martin num centro cultural. A Érica tem um desafio imenso, né? Com crianças que muitas vezes vão para o centro cultural, porque aquele ali é um refúgio, né? Algumas vezes refúgio da violência que elas sofrem em casa. Então, imagina como que o desafio, ele triplica, né? Nesses cenários. Mas acho que vocês é que têm que nos ensinar muito a respeito disso, né? Vocês que estão cotidianamente ali com os leitores nesse trabalho. Então, agora com a Cássia, e depois eu vou falar, e aí a gente vai encerrando, tá, gente? Infelizmente. Ô, Ana, outro dia os meus alunos me corrigiram que eu usei a palavra mediação. Em um espaço museal agora, eles usam a palavra facilitadores. Eles não são mais mediadores. Eu falei assim, então tá, gente, acabei de anotar, vai me informando com as novas palavras. Mas, Ana, você falando da literatura, eu só penso em obra de arte, porque eu sou das artes visuais, então eu não consigo separar, para mim é só arte. E aí você falando, eu vou pensando, nossos alunos que fazem essa mediação, né, com as artes visuais, e a gente tem no Brasil, que para a gente é recente, tem 40 anos, a discípula do Paulo Freire, a Ana May, que trouxe a abordagem triangular, que é o saber fazer, o conhecer e o contextualizar, mas para o Brasil foi revolucionário, porque pela primeira vez parou de ensinar Mona Lisa, só Mona Lisa na sala de aula, e a gente tem tudo hoje na sala de aula, até a novela tem que entrar dentro da sala de aula, mesmo sendo um produto globalizado, industrializado, ele tem o direito de entrar, porque a criança, é o que ela está vendo, e isso precisa de ser respeitado, né? Essa qualidade a gente vai discutir depois, mas tudo tem que ser
né? É o contexto dela, é o que a Fabíola falou, é realidade, é o mundo dela. Mas a gente ainda tem os colorir, a gente ainda tem as Mona Lisa, mas é um avanço muito grande, Ana May, no nosso país. E a Ana May, ela vai lá para o México para estudar, né? O México foi o primeiro país da América Latina que levou a arte indígena para a sala de aula, né? Isso há mais de 50 anos. Então, a gente vai a passos vagarosos, mas a gente está indo. Obrigada, viu, Ana? Você é nossa dúvida. Você Eu que é intelectual, agradeço. sim. Você é nossa intelectual. Se Ana não for intelectual, realmente nós estamos no sal. Ó, vou compartilhar aqui o que a Rosângela falou, que a criança também vive essa questão do tempo. Quantas vezes o tempo da leitura em sala de aula ou da escola é pequeno, porque tem a aula de matemática, de português, né, e você vai fragmentando. O cantinho da leitura também funciona para ocupar o tempo entre uma atividade e outra, esperando os colegas terminarem. E criança que está lendo envolvida no livro é interrompida, né? Não sei se ela se fez entender, mas eu acho que a gente entendeu, Rosângela. E ela complementa que o livro de imagem requer, às vezes, um outro tempo, requer também a desconstrução do livro para ler, porque não tem texto escrito. Ricardo, muito obrigada a você pela sua presença, tá? Ana, a gente começou, né, o nosso percurso aqui do curso com a Graciela Montes. E aí a Graciela faz um convite para a gente, que é jogar o jogo do explorador, né, que é adentrar na floresta, né, nesse desconhecido. E eu acho que você trouxe para a gente aí alguns aspectos, que eu não sei se são desconhecidos, mas talvez são não abordados dentro né, da mediação, e aí eu penso, né, dentro da biblioteconomia especificamente, que a gente ainda carece muito, né, dessa formação mediadora dentro da biblioteconomia, nessa perspectiva que você está colocando. E aí, ela, dentro do jogo do explorador, ela nos convida a fazer perguntas, né, que muitas vezes fazer as perguntas é mais importante do que ter as respostas. E eu acho que hoje aqui a gente está saindo com muitas perguntas, né, as cabecinhas. Eu fico olhando, de vez em quando eu coloco aqui, mudo o modo de exibição, eu fico olhando para vocês, está todo mundo assim, sabe, pensando, refletindo, né, sobre o que está sendo falado, sobre a perspectiva que a Ana trouxe. E aí eu queria que você colocasse para a gente, assim, se você conseguir, porque eu não combinei isso com você, né? Quais perguntas, né? Porque o que está motivando, assim, quais perguntas que você tem depois de tanto estudar, né, a área da mediação, quais perguntas ainda estão pairando aí, né, nas suas reflexões? Nossa, são muitas perguntas. São muitas perguntas, né? Eu acho que a gente tem muito essa pergunta do como, né? Porque a gente se sente muito mobilizado a achar caminhos, né? Que consigam, né? Que nos levem para esse lugar que a gente deseja de formação de leitores, de emancipação do sujeito. Mas não sei se eu pudesse eleger uma pergunta. Eu acho que pensar como que a contradição ela tem sido sistematicamente ocultada, né? E como que ela tem sido utilizada para reproduzir o sistema em estado de contradição. Então, como superar isso? Né? Como superar esse cenário em que o próprio discurso de emancipação ele pode ser instrumentalizado para a alienação, né? Em que o próprio ato de militar sobre algo, de pôr a nossa voz nas redes sociais, por exemplo, pode ser o tempo todo instrumentalizado para o esvaziamento da democracia, para a ampliação da exploração, né? Então, como achar saídas
para esse mecanismo tão sofisticado de reprodução do sistema que o tempo inteiro se utiliza das contradições que a gente aponta, que os movimentos sociais apontam, para continuar reproduzindo o sistema em estado de contradição, né? Então, como romper com esse mecanismo em que a emancipação, o discurso sobre a emancipação ou sobre a liberdade dos sujeitos é utilizado o tempo inteiro para ampliação da exploração, né? Então, essa é a pergunta que, pelo menos, tem me mobilizado muito nos últimos anos, nos últimos tempos, quando eu penso nesses mecanismos de mediação, né? Como que a gente pode sair desse imenso buraco que a gente se meteu aí nessa atual forma do capitalismo, né? Ai, perfeito, Ana. Realmente, essa é uma pergunta muito boa. E difícil, né? Difícil da gente responder. Mas é isso, vamos perguntar, né? Fabiola está perguntando, cadê as vacinas? Cadê as vacinas, né? Nós queremos Oi, saber. Rodrigo. É outra Cadê as pergunta. Só que eu acho que cadê as vacinas? vacinas vai ser mais fácil de resolver do que o que você está colocando aí, Ana Amélia. Aqui a Cássia está me lembrando da gente tirar a nossa foto clássica já. Quem tem o livro aí, vamos abrir a câmera, por favor, para a gente colocar o livro, fazer nossa foto. Arruma o cabelo. Peraí, rapidinho, gente, que meu livro ficou aqui na sala, só um minutinho. Ai, meu Deus. Ó, tem gente abrindo aqui. Enquanto isso, eu vou só compartilhar com vocês o link da entrevista do Estivan Baniai, para quem Legal. tiver interesse, que é muito interessante. Aí, gente, eu vou organizar tudo, tá? E colocar lá na nossa página. Então, vamos lá, hein? Tem 2 fotos, porque tem quem está na outra página, nessa não cabe todo mundo. Então, tá, só vou fazer. Então, para de falar no chat, gente. Agora eu tô cerceando, tá? Proibindo vocês de falar no chat agora. Dá 2 minutos aí sem falar no chat, porque senão atrapalha aqui a foto. 1, 2, 3 e... Primeira. Peraí. E a segunda, só um minutinho. Pronto, agora pode falar do jeito que vocês quiserem. Muito obrigada. Muito bom, gente. Algum comentário final? A Maria está perguntando do final do Resume. Ah, legal. Na verdade, ele é bem interessante, né? Porque ele tem, então, isso daqui, por exemplo, tá dando para ver, Cleide? Eu vou aumentar aqui, peraí. Ele foi publicado no Brasil? Eu não conheço ele, não, Ana. Não, ele não, pelo que me consta, ele não foi publicado. Eu achei ele na Amazon. E aí ele tem esse... Aí ele vai virar dentro de um relógio. Não sei Ana, se desculpa a minha ignorância. Ele é do leste europeu? Ele é húngaro. E aí, o que a gente vai ter? Eu não sei que ano que ele vem. Vou usar a palavra preservação, tá? Porque eu não vem outra aqui na cabeça agora. A gente tem uma preservação dos artistas do leste europeu, tanto que eles vão ganhar muitos prêmios com stop motion nos anos 90, nos anos 2000, porque eles têm um estilo diferenciado. Também não gosto dessa palavra diferenciado, mas eu não vou saber usar outra aqui agora. Porque eles não foram contaminados. A verdade é essa, a palavra é contaminação. Aí, como você vai escrever sobre ele, depois eu vou te mostrar um TCC de uma aluna que foi lá no leste europeu para investigar. Ela escreveu sobre cartazes, mostrando, que legal. Mostrando que eles não tiveram essa contaminação que nós tivemos. Então, você percebe que o desenho dele não é um desenho comum, né? Já tem um traço aí que é próprio. Por quê? Isso também acontece com a Květa Pavlovská, né?
que também conseguiu manter um estilo da ilustração. Interessante. E é interessante que ele diz que primeiro ele vai para a França, ele fica um tempo lá, ele não consegue cidadania francesa e ele vai, então, para Nova York, né? E aí que ele diz que quando ele chega em Nova York, ele fica estupefato justamente com essa arte pós-moderna, né? Uhum. Ele realmente, ele fala que ele não é ele não fala artista, né? Mas um desenhista abstrato, por exemplo, que tudo que ele desenha é totalmente real. Levanta o né? livro um pouco mais, Ana. Desculpa. Aí é isso, assim. Então, por exemplo, aqui Não, nesse... afasta e levanta. Assim? Então, Isso. ele vai virar, por exemplo, alguém desenhando o que você acha que é uma pirâmide do Egito, né? E aí você vê... Tá dando para ver, Cleide? Dá, se pudesse afastar mais um pouquinho. Afastar? Exigente. Tá ótimo. Aí, Aninha! Então tá. Eu sou péssima, gente. Meus alunos ficam assim, sofrem comigo, porque eu sou muito ruim de câmera. Eu não estou vendo, então vou só vocês... É a mesma lógica, né, do outro. Só que o final vocês vão ver. Eu não estou vendo. Eu estou vendo a página, mas como é detalhe... Sim. Não dá para ver. Não dá para ver muita coisa. Não dá. Eu queria sugerir... Só antes de você terminar, Ana, falar do livro, eu queria sugerir para a Cássia a leitura de um autor que a gente vai ler, vocês vão receber um livro dele no último bloco, é um dos meus autores preferidos, maravilhoso, húngaro, agora sim, Cleide, húngaro que foi para os Estados Unidos também, com a passagem pela França, que é o Peter Sis. E um dos livros dele, Cleide, dá tempo de colocar o link dele no YouTube? O Muro, ele vai tratar dessa questão da interferência, Cássia, das referências culturais, né, do desejo de ver o que está acontecendo no mundo atrás da cortina de ferro. É muito bom. É maravilhoso. Coloca para mim, Fabiola, o nome aqui do lado. O Muro, vou colocar aqui. Aí o final é um farol de um trem, de um metrô. É muito legal. Se vocês quiserem, eu posso tentar tirar as fotos, digitalizar e compartilhar. Eu coloquei o link dele no YouTube aí. Tem o link dele? Tem. Ótimo, eu não sabia. Maravilha. O Zoom também tem 2 vídeos que vão fazer animação, que são muito legais também. Uma última coisa que o Baniai também ele tem um filme de animação interessantíssimo, algo assim como alguém que está devorando, que ele fez com 5.000 desenhos. Ele fez o filme totalmente sozinho, a história de um cara que está num restaurante, ele começa a comer e começa a ficar imenso e começa a ultrapassar o espaço do restaurante, e ele também tem um final assim também da narrativa dentro da outra, né? Ele é bem interessante. Vocês acham no YouTube também. Como é que é o nome, Ana? Minha conexão falhou do filme? É alguma coisa assim, Google... Peraí, deixa eu confirmar. Tá.
Bom, gente, enquanto isso, os avisos, tá? Essa semana, as participantes e o participante vão receber em casa a segunda remessa dos livros. A gente espera, né, que vocês gostem muito, porque foram escolhidos com muito, muito carinho. E aí, depois, vamos dando notícia, tá? Vai recebendo o livro, vai dando notícia para a gente, se recebeu, se está tudo certo, tá bom? Então, Paige, na semana que vem, a gente já vai trabalhar com essa remessa nova. Na semana que vem, a gente vai falar sobre um tema muito importante, incômodo das leituras, temas sensíveis nos livros para crianças. E aí a gente vai discutir o filho querido, Na Beiradinha e a guerra. A guerra, para mim, foi, assim, espetacular. Eu fiquei muito... E o livro que a gente conseguiu incluir depois, por generosidade do Sérgio, que é o Menino Nina, que são 2 peças, é um livro que tem 3 peças, mas que 2 nos convidam a olhar para esses temas sensíveis, né? E eu vou enviar antes, a Cleide vai enviar para todo mundo, quem tiver tempo, leia o texto da Marina Colasanti, Lendo na Casa da Guerra. É um texto muito importante, que ajuda muito a pensar. São 2 textos, um outro eu vou tentar aqui, ver se eu consigo, que é o Somos Todos Sensores, do Perry Nodelman. Mas o Lendo na Casa da Guerra, da Marina, é um texto primoroso sobre o tema. Tá bom. Então, a gente agradece ao Sérgio pela generosidade em nos encaminhar o exemplar, né, do Menino Nina. Então, é isso. Fabiola, Ana... coloca para nós aqui o texto da Colasanti para a gente ler, fazendo favor. Eu vou enviar para vocês, nós vamos enviar por e-mail. Chama Lendo na Casa da Guerra. Tá. Ana, você quer dar um recadinho final? Tá desligada, amada. Muito obrigada, pessoal. Gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigadíssima. Espero revê-los em muito breve. Muita saúde para vocês e muita força para todo mundo. É isso. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Ana. Foi realmente uma manhã muito especial. Eu que obrigada agradeço. mesmo. Então, gente, a gente se vê na semana que vem. Ô, Ana,